uma amiga minha que tá na mesma área de social media, né, me indicou vender brigadeiro. Vê que viagem do cara, nada a ver, mano. É. Do nada. Aí ela disse, olha, o investimento é baixo e o lucro é alto. Você conseguindo vender, você tira um bom dinheiro. E realmente, foi com o dinheiro do brigadeiro que eu comecei a pagar as contas, né? Fala aí todo mundo, beleza? Me chamo Gleidson Oliveira, mais conhecido como Mori Classic, né? Ou Mori. E tá começando mais um Barbecast. Então fica à vontade aí, né, para fazer perguntas aí no vídeo abaixo, né? Tem um linkzinho aí que você pode clicar em qualquer lugar aí do vídeo, ou abaixo do vídeo, na descrição. Você vai poder mandar e-mail, né? Tem um e-mail aqui no Instagram, no YouTube e entre outras coisas aí na descrição, beleza? Esse aqui é meu brother Jefferson. Ele vai estar falando um pouquinho quem é essa personalidade, né? Né? Um pouquinho da profissão dele, o que é que ele faz. E também ele vai passar o contato dele, então fica à vontade até para você mandar e-mail ou, quem sabe, até se tornar até um cliente, né? É isso aí, isso aí. Então, quem é o Jefferson? Manda aí, Jefferson. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, né? Meu nome é Jefferson Silva, eu sou aqui cliente fiel de Mori, né? Basicamente, gente, meu trabalho é ser gestor de redes sociais, o popular social media ou estrategista digital, né? Eu trabalho com isso já faz 1 ano, mas eu estudo na área uns 3 anos já por aí, né? Dando consultoria, fazendo post, né? Entregando estratégia pessoal, diversas essas coisas que tem no marketing digital. No último ano, no ano passado, eu me especializei na área de social media, né? Tem uma certificação? Ganhei certificação pelo Novo Mercado. Para quem não conhece, o Novo Mercado, coloca lá no Google, a primeira coisa que vai aparecer, você clica lá, você vai ver a escola, a melhor escola do Brasil, né, de marketing digital, e que mais cresce também. Minha formação foi inteira lá, né, mas eu não trabalhei só com isso não, na minha vida não, sabe? Eu fiz de tudo um pouco. Trouxe para meu arcabouço, vamos dizer assim, para minha biblioteca mental de conhecimento, um bocado de coisa. Já trabalhei em restaurante de fast food, já trabalhei em gráfica, já trabalhei vendendo água, energético na praia, aquele popular sacolé. Vou falar sacolé porque sacolé vocês conseguem saber qual é. Brasil todo. Porque tipo, aqui é tabu. Tem lugar que é din-din, tem lugar que é chup-chup, é dudu, é um bocado de nome, né? Mas já fiz um bocado de coisa desse tipo, né? E por enquanto, velho, hoje eu me especializei na área de social media e até agora já abri minha empresa, fui certificado e tô nessa área aí aprendendo todo dia, né? Show. Pessoal, quando a gente fala de social media, né, tipo, particularmente eu que sou leigo na área, né, tô aprendendo um pouquinho contigo e tal, pelo que eu acompanho nas tuas redes sociais. Eu particularmente, se eu quiser contratar um serviço teu, tu vai fazer exatamente o que na minha rede social? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Instagram. O que é que tu vai fazer no meu Instagram? Eu vou te contar sobre o processo. Basicamente, se você estiver interessado, você vai me encontrar lá pela minha rede social mesmo, pode me encontrar no Google ou algo tipo. Independente de onde você me encontrar, você vai entrar em contato comigo, né? E a gente vai ter uma primeira conversa. Essa primeira conversa vai ser feita em uma reunião. É uma videochamada ou presencial. Bom, a gente pode fazer presencialmente, porque a gente está aqui, né? Na cara do outro, né? Pertinho. Mas o normal, o habitual mesmo, é você fazer uma chamada de vídeo pelo Zoom, pelo Google Meet e diversas outras plataformas, até o Discord mesmo. E a gente vai alinhar expectativas. Que é isso? A gente vai ter uma conversa, mais ou menos de 1 hora, né? E eu vou contar como é meu trabalho. Pronto, aí nesse trabalho eu faço da seguinte forma. Eu vendo um serviço, e esse serviço é a gestão da rede social. A pessoa
assim, no básico mesmo, eu já sei o que é que ela quer. Ela quer ter mais acessos, quer ter mais alcance, quer ter engajamento, né? Quer ter mais curtidas. Basicamente, ela quer o combo geral, né? Então, eu tenho que fazer a gestão. O conteúdo que eu vou produzir tem que dialogar diretamente com o serviço ou o produto que a pessoa vende. E nisso, eu vou criar uma estratégia junto com o expert, no caso ele, o especialista, que é o dono do produto, criador do produto ou que fornece aquele serviço, né? E a gente vai criar uma estratégia de curto, médio e longo prazo. Então, esse processo estratégico vai ser aplicado no conteúdo, vai ser nos stories, vai ser no feed, cada post tem um propósito. Por exemplo, eu não vou colocar um post aleatório do nada, sei lá, Mori, por exemplo, pega a máquina aqui, tira uma foto e joga no feed. Não, não é assim desse jeito, tem que ter um propósito. Então, se Mori quer ter mais seguidores, quer ter mais alcance, então os posts vão ser específicos para isso, né? Vai ter uma estratégia específica para o crescimento. Entendi. Necessariamente, desculpa te atrapalhar, mas necessariamente tu tem que ter acesso à minha rede social, tipo e-mail, senha, tu que vai fazer a manutenção? Tem duas formas. A gente tem o acesso, que ele segue por meio da senha e do login, que é um acesso completo, porque dependendo do que for que ele queira, eu preciso que você faça Reels e faça alguma coisa, por exemplo. Tem recursos que são apenas disponíveis se você tiver acesso total. Entendi. Você entrega a minha senha provisoriamente, a senha e o login, durante o tempo de contrato, né? E eu faço ali os posts por ali. E também tem acesso ao Business Suite, que é o administrador do Meta, que ele vai autorizar o meu usuário a ter um acesso. E lá, esse acesso ele pode limitar. É um acesso total, somente por lá. E você tem acesso ao direct da pessoa, aos comentários, a fazer gerenciamento, post. Lá tem uma limitação que o expert pode escolher mediante o que está descrito no contrato, né? Como eu disse, se ele quiser que tenha acesso total, o especialista socialmente tem acesso total, ele vai entregar conforme o que o especialista quer. Não necessariamente ele vai ter acesso ao login e senha. Só basta ele me adicionar como administrador da página dele pelo Facebook mesmo. Aí, esse é um dos processos, dos acessos que o social media pode ter, né? Mas a maioria é com login e senha mesmo, até porque facilita às vezes, sabe? Uhum. Mas eu posso trabalhar das duas formas, por exemplo. Hoje tu indicaria algum, além da escola que tu aprendeu, que é O Novo Mercado. Novo Mercado, pronto. Além do Novo Mercado, tem algum, sei lá, algum mentor, algum Instagram de alguma pessoa que eu possa estar seguindo para ter uma ideia do que é essa profissão, do que essa profissão promete? Tem alguém que tu indicaria? Tenho três perfis, não é? 2 são das minhas monitoras do curso, a Paula Sborkia e a Caroline, né? Elas são as minhas monitoras, elas são social medias também. Elas trabalham lá no Novo Mercado. Elas fizeram parte lá da formação de social media da gente e elas também formam outras social medias, né? E tem um especialista também no Instagram, que é o Riezer. Riezer, ele é o mentor, ele foi meu professor também lá no curso da formação em social media. E ele ensina pra caramba, e o conteúdo dele é espetacular. E o melhor, que ele oferece um conteúdo gigantesco, super detalhado, gratuitamente. De graça, né? Eu vi. De graça no YouTube, ele faz live. Nossa, eu nunca vi um curso igual aquele, sabe? Gratuito daquele jeito. É claro que a versão paga tem muitos mais detalhes, mas tipo, na minha formação tem muito detalhe mesmo. Mas com o básico que ele oferece lá naquele curso, você já tem algo fenomenal.
Agora sim, a gente tem que estar interessado, né, para poder aprender. Correto. Porque existem muitas pessoas que vendem cursos parecidos assim, a mesma coisa que ele está ensinando de graça, só que sem aquela profundidade, sabe? É muito raso e eles só querem ganhar dinheiro. E o ticket é muito alto. Por exemplo, aquele curso que ele dá ali, aquelas lives que ele faz, muitas pessoas vendem por aí por R$2.000 ou mais, sabe? Ele faz isso gratuitamente. E outra, se a gente não parar para estudar, escolher, as pessoas fazerem uma curadoria de profissionais, né? A gente vai cair nessa malha dessas pessoas ruins que oferecem curso raso com preço muito alto. Pois é, uma coisa que eu tenho percebido é que, eu vou ser bem sério contigo, na verdade, no meu início em rede social e tal, eu cheguei a comprar, acho que foi 100 seguidores, né? E para poder, tipo, eu me enganar dizendo que eu tinha um engajamento e tal, para poder fazer uns videozinhos e o Instagram me dá lá uma informação de que alguém tá vendo. Eu só vi a galera das Arábia olhando meu vídeo. Essa aqui é a pior coisa que você pode fazer no seu perfil, comprar seguidores. Era isso que eu ia dizer, velho. Tipo, tem algumas empresas que oferecem, né, uns pacotes aí de 10 mil seguidores por, sei lá, R$150. Aí, tipo, meu irmão, eu vejo, tem uns camaradas aqui que, sei lá, tá aqui no passinho e tudo mais, e tem lá 135 mil seguidores. Aí você vai ver, tá a galera das Arábias, exatamente, é tudo comprado. Então, tipo, em relação a isso, tu aconselha alguém Lógico comprar? que não. Lógico E que o não. porquê, né? Então, o motivo é basicamente simples, mas às vezes pode ser complexo para quem está de fora e não entende. Quando você vê, você sabe que alguém comprou seguidores, assim, uma pessoa comprou seguidores, ou você mesmo comprou seguidores, você vai notar um aumento significativo de seguidores, né? Porém, existe uma coisa chamada qualificação. Além do próprio Instagram, ele penalizar o alcance da pessoa quando se compra vários seguidores, tem uma lógica por trás de você perder alcance e engajamento. Que acho que é que aqueles seguidores não estão qualificados. Qualificados como assim, Jeff? Se eles fizeram curso no Senai, não. Não, é que a qualificação ela se dá na medida em que aquela pessoa está interessada no seu conteúdo, que você posta no seu feed, que você posta nos seus stories. Se ela se interessa, se mantém interessada, ela vai organicamente se inscrever na sua rede social, no seu perfil. Ele vai lá e começa a seguir, começa a acompanhar. Gostou, dá like, comenta, sabe? E isso é uma audiência qualificada organicamente. E ela está localizada no seu país, ou no seu estado, na sua cidade, e o Instagram sabe que ele é dali. Então, se o seu perfil começa a ter um engajamento orgânico, né, das pessoas que estão ali, naquele país, por exemplo, o que é que vai acontecer? Ele vai entregar mais para aquelas pessoas, né, naturalmente para aquelas pessoas, e elas vão receber. E o Instagram ela é uma via de mão dupla. O que acontece? Quando você oferece um conteúdo, né, as pessoas vão receber o seu conteúdo, seus seguidores, e se você segue essa pessoa, ela vai mostrar também, né, para você o conteúdo dela. Correto. Se você interage com ela, melhor ainda. Então, ele favorece as pessoas que se interagem um com o outro, sabe? Não, eu sempre imaginei que foi essa questão de, o pessoal chama de algoritmo, né? É algoritmo. Aí, tipo, a gente que é aqui da cidade do Cabo de Santo Agostinho, tá rolando o podcast aí, o Barbecast, aí a galera aqui próximo vai receber esse conteúdo mais rápido do que a galera lá no sul. É basicamente isso. Por exemplo, até quando você tem a opção aplicar a localização, por exemplo. Então, todas as pessoas que estiverem naquele raio da cidade, por exemplo, da localização, elas vão receber primeiro. O pessoal da cidade de Recife, por exemplo, se você botou Recife lá, eles vão receber primeiro. E isso já facilita, sabe? Tem gente que não coloca a localização no post
e aquelas pessoas não recebem, né? Então eu aconselho a colocar a localização para poder facilitar a entrega, né? E ficar mais fácil das pessoas perceberem que você existe, na verdade. Aí então, o que é uma audiência qualificada? A audiência qualificada é aquelas pessoas que curtem seu post, que comentam, que salvam, que compartilham. Seguidores reais. Seguidores reais, de fato. Aquelas pessoas que entendem o que você faz e permanecem lá, né? E isso vai depender muito do que você faz no seu perfil, se você tem algum conteúdo de valor e elas permanecem. Aí quando você compra seguidores, vai entrar gente de todo tipo, né? De todos os gostos variados, coisas diversas e diversos lugares também. A pessoa vai entrar lá só como número, não vai consumir seu perfil, não vai interagir. A maioria é bots, né? São robozinhos, não são perfis reais e não são ativos. Ou seja, esse número, ele basicamente não existe. Para quem não sabe, para um perfil ele ficar bem em evidência, os seguidores dele tem que ser ativo. Por exemplo, se você tem muitos seguidores, né? Sua conta é antiga, você tem muitos seguidores. Esses seguidores abandonaram a conta, aquilo ali só está fazendo peso. Está atrasando o seu perfil. Basicamente não serve para nada. Entendi. E muito desse perfil que é um bot, às vezes ele vai curtir lá porque é um robozinho. E o Instagram sabe da existência desse bot. Identifica o padrão. Então ele vai penalizar. Por exemplo, se Mori comprasse 3.000 seguidores, ia penalizar o perfil dele. Para ele ter um alcance orgânico, ele iria ter que produzir muito conteúdo para ir filtrando tudo, e teria que ganhar 3 ou 4 vezes mais esses seguidores naturalmente, para poder valer de alguma coisa, para ele entrar no padrão normal. Ou seja, se você comprou seguidores, não se apague o perfil. Apague o perfil, que não vale a pena não, é muito trabalho. É melhor você começar um do zero do que insistir naquele. Hoje, para quem está iniciando vamos lá, com a rede social hoje, que eu acredito que é a do momento, que é o Instagram, beleza? Tô querendo iniciar, sei lá, vou fazer algum tipo de conteúdo referente à barbearia. Tô começando hoje. Qual o caminho que você indicaria para eu estar seguindo? Qual o primeiro passo? É entrar em contato logo com social media? Tipo, aprender logo pelo YouTube, procurar um Eliezer da vida? O que é que tu acha? Cara, tem diversas coisas. Primeiro é você abrir a conta, né? Isso é o básico. A outra coisa é você colocar, se você souber, isso depende muito do conhecimento que o expert tem, né, digital. Se ele tem conhecimento da internet, essas coisas, ele vai lá no meu Google Meu Negócio, né, localiza seu negócio lá, deixa tudo certinho, né, primeiro passo, abre seu perfil no Instagram com o mesmo nome, se possível, tudo certinho, e começa a fazer alguns posts, né. Se for fazer tráfego pago, ele tiver dinheiro, também depende muito se o expert tem dinheiro para poder investir no perfil. Se ele quer seguir o perfil profissionalmente, ele tem que entender basicamente de 3 coisas: tráfego pago, localização no Google. Por exemplo, isso aqui é um serviço. Isso aqui é um serviço que tem que ter Google Meu Negócio e ter um tráfegozinho, tá ligado? Que aí no caso vai gerar um custo mensal, né? Vai ter um custo mensal. E o conteúdo orgânico que tem que ter semanal no seu Instagram. Então, se o expert tem tempo, ele faz os posts, né? Se ele não tem tempo, que a maioria das pessoas não tem, os experts não tem, ele contrata um social media para estar produzindo conteúdo orgânico no Instagram dele. Massa, show de bola. Aí, ele vai se juntar com um gestor de tráfego, que já é outro especialista, muito importante, que deve ser considerado, né, importante mesmo, tanto quanto o social media. Para um negócio físico assim,
gestor de tráfego, social media e Google. O gestor de tráfego ele vai atuar no Google ADS, né? Que é aquelas pesquisas que as pessoas, quando for colocar barbearia, ela vai aparecer em primeiro. Tá? Vai aparecer em primeiro. Então é o gestor de tráfego que faz isso para você. Os seus posts aparecer patrocinado, impulsionado lá no Instagram, é ele. Aparecer no YouTube, é ele. Sabe? Ele que faz tudo isso para você de forma lá automatizada, né? Ele produz o copy, geralmente. Para quem não sabe, copy que eu estou falando é o texto que vai fazer a conversão. O texto que vai estar lá naquela propaganda que vai converter você, a audiência, né? E ele separa por idade, separa por localização, separa por gênero, sabe? Masculino, feminino. Então, aqui é a barbearia. A maioria do público, logicamente, que é masculino. Aí, Mori aqui, por exemplo, ele tem uma idade, chega lá, de pessoas de 18 anos, né? De 18 a 60. Mas teu público maior aqui é de 25 para cima, né? É, por aí. Se ele fosse colocar, né, na propaganda, então iria ser um público de 25 para cima. Mas segue pessoas aqui, sabe, com uma idade menor. Só que quanto melhor a especificação, mais nichado, melhor o resultado. Então o gestor de tráfego ele tem uma expertise muito maior nessa área. Que hoje tu não faz essa gestão? Não, eu indico um especialista. Entendi. Né? Eu indico um especialista. E agora a minha gestão do social media, basicamente é a estratégia, né, que vai ter do conteúdo. Ou seja, o cara do social media não só vai fazer o post. Não, ele vai agendar o post, ele vai produzir o conteúdo, ele vai estudar junto com o expert, ele vai saber sobre a área que o expert trabalha. Ele vai fazer basicamente o que o expert faz, quer estudar, só não vai aplicar. Só não vai ser o barbeiro, por exemplo. Eu não vou cortar cabelo, mas eu tenho que saber um bocado de coisa sobre barbearia para poder produzir o conteúdo. Sabe? Hoje tu tem uma equipe já para trabalhar contigo, por enquanto tá trabalhando só? Por enquanto eu faço tudo só, exceto a gestão de tráfego. Eu indico especialista, por exemplo, tem um projeto atual que eu indiquei um especialista, que é gestor de tráfego, para poder para cuidar de um projeto, certo projeto aí. Mas eu faço a gestão e faço as artes dos perfis, né? Tem algum curso hoje que tu possa estar oferecendo pra galera? Eu ofereço consultoria, mas curso ainda não. Em breve vai vir por aí, mas no começo não. Massa. A consultoria. Por exemplo, tem até um dos meus serviços, é a criação de roteiro para story. Para quem não sabe, gente, é o seguinte: como qualquer trabalho requer planejamento e estratégia para poder ele funcionar corretamente, alcançar os resultados que estavam nas expectativas. Ou seja, se eu quero alcançar um resultado, eu tenho que ter uma estratégia para poder fazer isso, como qualquer trabalho, né? O carpinteiro ele tem que fazer a medida certinho estratégica para poder produzir. Eita, valeu! Para poder produzir, sei lá, uma mesa ou um banquinho, sabe? Tomando Coca-Cola na canequinha. Eu ia fazer café, mas ia demorar, eu digo não pra Coca. Por isso que eu não tô aparecendo aqui, mas porque é pra fazer a propaganda do Barbecast, galera. É doido, aí. Inclusive... Cadê? Ó. Imagina se quebra agora, hein? Eu ia ser o bicho. Aí, tipo, inclusive, aproveita pra seguir, né? Print Mais, lá no Instagram. Eles têm altas canecas dessas personalizadas. Você pode mandar sua foto, entre outras coisas. Beleza? Essa daqui mesmo, no Barbecast, tem até uma frasezinha que diz: aquele papo de barbearia que nem todos conhecem, né? Então, geralmente, papo de barbearia é isso. A gente troca uma ideia que justamente tem um monte de jovem, feito o Jefferson falou, entre, sei lá, de 15 a 20 e poucos anos que ainda está indeciso, velho. Não tem ideia do que vai fazer. Aí eu lembro que você tinha falado para mim que pretende, né, daqui uns dias, passar informações sobre o que você faz para outras pessoas, para poder justamente montar uma equipe e assim sucessivamente trilhar, né, um caminho de sucesso. Eu tenho um objetivo claro.
eu tenho um objetivo claro, né? E claro que, como toda jornada, a gente não deve caminhar sozinho. Correto. A gente não deve caminhar sozinho. Sempre tem que ter alguém para somar ao longo do caminho, né? E tipo, eu vou precisar de uma equipe montada quando for pegar projetos gigantescos, né? Que é uma das metas. Mas por enquanto dá para fazer sozinho, eu vou fazer. E a gente tem que saber quando é que vai delegar funções, né? Boa. Então o processo é isso. Ao longo do tempo é isso. Agora, sendo que você estava falando antes que no início logo do podcast e tipo, já vendeu sacolé e tal. Vamos lá, sempre de alguma forma empreendeu, né? Mas antes de ser empreendedor, todo mundo teve algum emprego, alguma função e que tipo assim, juntou uma grana. Como é que veio essa ideia de tipo assim, poxa, eu vou trabalhar para mim? Foi por quê? Tipo, eu não fui bem sucedido na empresa, eu acho que não é para mim. Qual foi realmente esse estalar de dedo aí que você teve para poder exercer, né? O que está exercendo hoje? Qual foi o estalar de dedo? Basicamente, salário, insatisfação, falta de um programa de carreira dentro da empresa e responsabilidade administrativa da gerência da empresa e tal. Eu trabalhei em... Não cite o nome da empresa não, pelo amor de Deus. Sei. Pode ficar tranquilo. Eu trabalhei em duas empresas na minha vida. Duas. Uma foi na área de fast food, que eu trabalhei 9 meses, que é atendimento ao público, eu fui atendente, sabe? Eu produzia sanduíche, aqueles hambúrguer lá. Massa. A outra foi uma empresa que a gente estava como jovem aprendiz na área de eletromecânica, sabe? E foi lá para 2013 por aí, a gente passou 2 anos. E se vocês não se lembram, em 2013 aconteceu uma coisa aqui no país, que foi uma crise econômica, uma recessão econômica. Foi. Que começou várias demissões na área do posto swap e tal. Que basicamente era uma área alimentada, com os profissionais alimentados pelo Senai, por exemplo. A pessoa se formava no Senai e praticamente tinha um estágio lá, quase garantido, nessas empresas. O que aconteceu é que no final do curso, quando eu estava me formando, começou as demissões, né? E não houve oportunidade de fazer estágio. Eu trabalhei depois em lan house, né? Nesses períodos assim, né? Fazendo um bico. Depois disso, eu entrei em uma empresa de cerâmica industrial. Mas naquela cerâmica piso não. Cerâmica piso não. Eu comecei como auxiliar, na verdade como jovem aprendiz. Entrei como jovem aprendiz e em 1 ano eu fui efetivado. Massa. Na área de auxiliar, como auxiliar de produção. Sabe esses vasos sanitários, essas cubas, lavatório, sabe? Essa coisa de banheiro? Pronto. Eu trabalhei nisso. Fabricando. Na penúltima área da produção, que é a área que separa peças boas das quebradas, que embala, que faz a montagem, sabe, os mecanismos, essas coisas. É um trabalho braçal, no caso. Aí eu passei 6 anos lá. 6. Nesses 6 anos foram um verdadeiro inferno. Por quê? Ganhava pouco, trabalhava demais. Tinha pessoas de todo tipo lá, né? CLT. Tinha pessoas de todo tipo lá. E a gente tinha que saber lidar com certos comportamentos inadequados dos outros, que prejudicavam a nossa performance de trabalho. Preconceito, aquelas brincadeirinhas assim, assédio moral, né? Essas coisas, quase brigas, né? Que aconteciam lá. Um lugar insalubre também. Todo esse tipo de problema que somados deixavam você deprimido,
sem uma perspectiva de melhora e totalmente frustrado com isso, né, com a realidade do seu emprego, porque as coisas só aumentavam e o salário sempre baixo. Então, eu estava fazendo faculdade, né, eu tinha passado no Enem, estava fazendo faculdade de licenciatura em Geografia. E eu pensei, né, eu vou fazer o Enem para ver se eu consigo fazer um curso e na faculdade conseguir sair daqui, né. Então, eu trabalhava à noite, fazia curso pela manhã, lá no UFPE, né? Para quem não sabe, sou aqui da cidade do Cabo São Agostinho. Fazia o curso lá na UFPE, largava da empresa, pegava o ônibus da empresa, ia direto para o terminal de Cajueiro Seco, pegava um trem, é o metrô na verdade, depois do metrô pegava o ônibus, Macaxeira, era uma macaxeira. E eu descia lá na frente da UFPE. Chegava lá quando chegava cedo, quando não tinha trânsito, né? Que era quase sempre teve trânsito. Chegava umas 7 horas por aí. Quando chegava atrasado, era quase 9 horas, já perdia o primeiro horário inteiro. Largava uns meio-dia, por aí, 11 e pouca, ia pra casa, chegava 3 horas da tarde em casa ou 4. E tipo, não dormia quase nada, era chegar pra almoçar e dormir um pouquinho, acordar às 8 da noite e ir embora. E o ciclo se repetia, ou seja, eu tava basicamente trabalhando e estudando somente para pagar boleto. Isso é a pior coisa que um trabalhador pode fazer na vida. Uma das piores coisas, porque o cara trabalhar para pagar boleto e sem perspectiva nenhuma de crescimento, você fica acomodado. Alguns se acomodam e aceitam essa realidade e outros não. Estagna, né, velho? Fica estagnado. E foi o que aconteceu comigo, eu não aceitei a realidade. Então decidi, depois de um livro que eu li, Qual? Transformando Palavras em Dinheiro, do autor Ícaro de Carvalho, por meio de um colega no Twitter, uma amizade no Twitter. Foi o Paulo, para quem conhece, é o Paulo Drup, pode pesquisar no Twitter dele, eu estou falando aqui, mas eu não sei nem se ele quer divulgação, mas enfim. Ele indicou... Tem podcast, não? Não. Ele me indicou o livro e me enviou o link, eu comprei e comecei a ler. Né? Depois que comecei a ler, eu pensei, caramba, que coisa massa, velho. Que coisa massa. Aí quando foi em 2021, né, eu tinha entrado ali, né, tinha ali entrado naquele universo. Lembrando que em 2019 eu comecei a faculdade, 2021 ainda eu estava fazendo, e foi quando eu pensei, caramba, isso aqui não vai dar certo. Eu tranquei a faculdade, porque as aulas não estavam sendo mais presenciais, né? Tranquei a faculdade e desisti do curso. Desisti do curso e estava tentando que me mandassem embora do trabalho, para poder eu abrir minha própria empresa. Aí eu lembro que você começou a vender, foi água e depois doce, ou foi o contrário? Foi água e energético na praia, depois que eu fui demitido. Depois que fui demitido, eu estava estudando, né? Todo esse período eu estava estudando, mas eu estava guardando a demissão. Quando foi em dezembro de 2021, foi solicitada a minha carta de demissão. E depois, em janeiro, eu fui demitido. Peguei a minha rescisão contratual, aluguei uma casa, né, porque ainda estava morando com meus parentes, aluguei uma casa, comprei uns móveis, comprei um notebook e comecei a estudar. Comecei a vender coisa também para poder me sustentar, sabe? Comecei a estudar. A princípio eu estava estudando sobre copywriting, que é uma área do marketing digital voltada à produção e escrita de conteúdo, né? E
o curso da formação era muito caro, era R$6.000 e eu não tinha naquele momento. Misericórdia. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar numa área que consiga produzir alguma coisa, porque é um universo gigantesco. Para quem não sabe, marketing digital tem diversas áreas, sabe? É um universo gigantesco e dá para ganhar dinheiro sim na internet com isso. Aí apareceu uma formação chamada Social Media, pela mesma escola do Novo Mercado, e dava para me pagar. Então, no lançamento, eu entrei, não me inscrevi na formação, paguei e dividi em 12 vezes. Ou seja, eu estava com a assinatura do Novo Mercado, estava com a formação, paguei a formação e paguei o notebook. O notebook foi mais R$5.000, né? Tudo no cartão. Pronto. Segura aí, pra eu não querer mais te atrapalhar, mas assim, é inevitável, velho, você escutar isso. Aí a galera pega, simplesmente desiste das coisas, tá ligado? Porque simplesmente tá sem dinheiro, né? Então, tu tá dizendo que dividiu o curso em 12 vezes, que comprou um notebook, Dividi em 12 vezes. Tá ligado? Então, tipo assim, mano, é querer fazer, entendeu? Eu fico pé da vida porque a galera quer que caia do céu, eu tô precisando de notebook e tudo mais, e tipo, tá, velho, se tu tá precisando pra trabalhar, mete a cara, se tu vai querer fazer uma grana, tu vai precisar do equipamento, então, coloca no cartão, divide sim, pega um empréstimo, sei lá, velho, mas tipo, tem que ter o esforço, né? Aí é onde você dá valor, velho. E tudo que eu comprei não foi para luxo, foi investimento para poder aprender e produzir as coisas que eu deveria produzir. Sempre, dinheiro que eu gastei sempre foi para isso, para esse tipo de coisa. E tipo, enquanto eu não conseguia cliente, enquanto eu estava estudando, enquanto eu não me formava, eu estava me sustentando vendendo água na praia e energético. Eu tentei vender água na praia, né? Eu quebrei a cara porque não estava sendo um negócio bom. Porque, por exemplo, eu vendia água a R$2. Para ser um rendimento bom, eu deveria vender a 5, mas na realidade do meu município, não dá para vender água a R$5. Não dá. Não dá, sabe? Porque R$5 basicamente que vem na barraquinha já lá do dono. Então eu teria que ser competitivo. Teria que vender por menos, bem menos. E assim falar no peso, gelo, transporte, sabe? E não dava pra mim, então assim, não compensa. No dia eu conseguia R$30, né, limpo. E não dava. Aí eu pensei, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço? Só por doce. Uma amiga minha que tá na mesma área de social media, né, me indicou vender brigadeiro. Vê que viagem do cara, nada a ver, mano. Do nada. Aí ela disse, olha, o investimento é baixo e o lucro é alto. Você conseguindo vender, você tira um bom dinheiro. E realmente, foi com o dinheiro do brigadeiro que eu comecei a pagar as contas, né? E é bom. Aí quando foi em setembro eu ia ter a prova da formação. Né? Veja só, eu entrei na formação em maio, passei esses meses estudando, dia e noite, madrugada, mesmo passava às vezes quase 2 dias acordado, estudando para a prova. Quando foi em setembro, dia 29 de setembro, eu fiz a prova e consegui o certificado. Pronto. Já em maio, eu já tinha aberto a empresa. E eu consegui, o primeiro cliente foi em dezembro do ano passado, 2022. Hoje tu dá atenção a essa cliente e mais quantos? Mais dois. Um foi voluntário, que até hoje sou voluntário, e outro cliente. E tem alguns prospectos que estou esperando o resultado, né? Que eu mandei proposta comercial e estou esperando o resultado deles responderem. A princípio, tá faltando só mandar os dados para fechar contrato, né? E a gente vai juntando, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai preenchendo e a prospecção vai seguindo assim. Passando a desistir.
É isso. Tu já pensou alguma vez em desistir? Desistir em diversas maneiras. Quais maneiras você está falando? Vamos lá. Tu tá recente, né, nessa área. Um ano que tu tá aí estudando, tá prospectando clientes agora. E a gente sabe que é um caminho lento, não é isso? Então, eu mesmo, particularmente, quando eu não tinha, sei lá, 5 clientes, eu me desesperava, né? Então, Sim. a gente sabe, pra gente que, no meu caso, sou pai de família, no seu caso, tem seus custos, né, normal, no dia a dia, manter aluguel, feira e tudo mais. Como é que é? Nunca foi uma opção. Nunca foi considerada opção. Massa. Nunca foi. Eu poderia desistir talvez da função, mas nunca de querer alcançar um objetivo, sabe? Por exemplo, eu poderia migrar para outra área, mas nunca me acomodar em uma área só e ficar para sempre, por exemplo, do jeito que eu estava. Tô ligado. Eu iria desistir se de fato ficasse onde eu estava. Pô, bota fé. Ali eu teria desistido, porque muitas pessoas desistem, sabe? Deixa eu conectar aqui rapidão. Pode falar. E se eu ficasse lá, eu estaria desistindo. Porque você desiste quando você não faz nada, quando você se conforma. Quando você se conforma, meu velho, é difícil você sair, porque incomoda. Às vezes o medo é maior do que a sua vontade de fazer algo diferente, sabe? Eu, no início, eu tinha muito medo realmente de dar errado, não sei o que eu queria e tal, mesmo com vários cursos, né? Fiz curso com um dos maiores barbeiros do Brasil, que é Sir Elias. Hoje pretendo realmente pagar, né, para ele ser meu mentor. Ele é meu mentor de alguma forma, eu não estou com contato direto dele, mas de alguma forma eu acompanho os vídeos, os stories, a vida do cara, né? E tento me espelhar, né? E o meu início, cara, mesmo com todos os cursos, não foi tão legal, né? Eu vim realmente começar a ser conhecido hoje na minha cidade e na região, depois de 1 ano e pouco, né? Então foi um caminho bem árduo, mas assim, aconselho para todo mundo, velho. Empreender é top, é muito massa, mas tem seu momento de dor. Não é fácil, né? Eu não vou dizer para você, todo mundo deveria empreender. Eu digo não é para todo mundo. Concordo. É para quem tem coragem, pô. Porque aqui a gente assume que vai se lascar muito. Vai perder muito dinheiro para depois ganhar muito, sabe? E ainda estou nessa fase de desenvolvimento, né? E aprendizado. Correto. Até porque você nunca deixa de aprender, na verdade. Tu indicaria hoje algum livro para a galera estar lendo, buscando, porque tu, no caso, gosta muito, né, de ler e tal, pelo que a gente conversa diariamente e tal, eu percebo que você, além de estudar, você lê bastante. Eu indicaria 4 livros que mudaram a minha maneira de pensar. Eu vou deixar o grandão por último, mas vamos começar pelo pequenininho, né? Primeiro, para quem quer empreender, o Vai Fundo, do Gary Vaynerchuk, Gary V, pode colocar isso, Gary V também. Para na Amazon, coloca Vai Fundo, vai aparecer Gary Vaynerchuk, o Gary V, um livro verde, né, que ele fala sobre a vida dele, empreendedorismo, explica como ele começou, né, a vida dele. E é um livro muito importante porque ele consegue abordar a vida do empreendedorismo, da vida do empreendedor, de uma maneira espetacular. Ele tem uma linguagem que, basicamente, ela empurra você, sabe, te inspira. Massa. Não é um livro de autoajuda, é quase uma biografia, mas a história de vida dele é impressionante. O segundo livro que eu queria indicar, ele
Esse não, meu velho. Aqui É já- valendo. aqui Isso aqui já é. é verdade. Olha aqui, Só ó. um pouquinho. Eu não tô tapeando, não. Eu tô fazendo serviço enquanto a gente conversa. Rapidão. Não perde raciocínio, não. Vamos lá. Vai, fala. O segundo livro é de uma autora, uma filósofa russo-americana chamada Ayn Rand. Esse aqui vai ser muito difícil de você encontrar ele físico. Você vai encontrar ele em PDF e quase você não vai achar. Que é A Virtude do Egoísmo. Agora, nossa, é virtude. Qual a virtude de ser egoísmo? De ser egoísta? Nossa, ser egoísta é coisa ruim. Não é exatamente esse tipo de egoísmo que está sendo falado no livro, sabe? O egoísmo que se fala ali é basicamente um egoísmo que você tem que ter uma noção de que você tem que se valorizar a si mesmo, seu trabalho, sua vida profissional, a sua mente, principalmente o seu conhecimento. Aquele livro conta uma jornada bastante específica de, como posso dizer, valorizar a pessoa, a existência humana. Show. A capacidade humana de evoluir, de se adaptar, de correr para frente e sempre buscar o melhor para si, para as pessoas de quem ela gosta, sabe? É tipo desse egoísmo que ela fala, não do egoísmo de fazer mal, né? aos outros, fazer tudo a custo dos outros, sabe? Primeiro eu, sempre, independente se eu vou lascar alguém ou não. Não é desse tipo de egoísmo. Então, A Virtude do Egoísmo da Ayn Rand, né? O outro livro que eu iria indicar é esse aqui, a Jornada do Escritor, que conta basicamente falando sobre a jornada do herói, né? Ele fala sobre essas diversas coisas da jornada do herói, o que é, os caminhos, toda essa dinâmica que é importante e que você vai lendo, você sabe que ele está falando algo específico da arte do cinema, das animações, sabe? Mas você consegue transformar aquilo ali para sua vida. É impressionante a semelhança que você vai encontrar com a sua vida e o que você pode fazer. Tanto é que aquilo ali consegue ser transformado para o público, para geração de conteúdo e vender, para vendas. Por exemplo, a gente fala de jornada do cliente, é basicamente uma adaptação da jornada do herói, que é a criação de consciência. Da parte do primeiro ato da jornada do herói é a consciência, a criação de consciência do problema. Então, o cliente também passa por essa jornada, que a gente tem que criar consciência do cliente que ele precisa daquele produto, daquele serviço. É um livro gigantesco, Foi o que tu falou pra mim. que eu ia falar, um livro gigantesco, que tem toda a filosofia dessa mulher, que é a Ayn Rand, condensada em uma história. É uma história meio pastelona, mas a história se torna menor quando a gente começa a entender a filosofia que ela coloca dentro do livro. A Revolta de Atlas, o nome do livro. A Revolta de Atlas é um livro maravilhoso, né, que eu indico bastante para quem quiser aí. A leitura no começo é um pouco arrastada, mas depois você vai engrenando quando você começa a entender os valores e toda a teoria da filosofia dela, que tem ali dentro. Muitas pessoas não gostam, mas eu entendi e claro que vai ter coisas que eu vou discordar ali, mas eu acredito que toda história, toda obra tem algo que você pode tirar de positivo. Correto, concordo. Sabe? E foi um dos livros que mudou minha cabeça, né? E um bônus é o Transformando Palavras em Dinheiro, que eu já tinha falado aqui, né? Que é muito bom. Tem outros livros aí, mas eu acho que esse aqui é os principais, né? Que fizeram parte dessa minha jornada nesses últimos anos, que mudaram muito minha cabeça e trouxeram para mim essa vontade de ser livre, sabe? Basicamente, cuidar da minha própria vida. Mas é isso, velho. Eu acho que o papo foi massa, né? A gente aprendeu um pouquinho aí sobre a tua área, sobre a tua vida, né? Eu agradeço. Aí, Eu que agradeço, meu. Tipo, pô, mano, massa. E vai ter outras oportunidades aí, até porque
Quem não sabe, né, o Jefferson ele também tá me ajudando junto com o podcast, algumas coisas aí, tá sempre me orientando, né, então eu tô pegando uma base muito boa. Quando tem que puxar a orelha também puxa, porque aí é dois vacilos e tal, que é normal para quem não tem experiência, né? Então é isso. Deixa aí tuas considerações finais, analisa o cabelo, chegou o cliente. Vou dar uma olhada aqui. O cabelo, como sempre, ficou maravilhoso. A barba, como sempre, maravilhosa. O cara que sabe trabalhar demais, né? E toda vez que eu entro aqui, eu não tô feio, sai bonito. Sai tão bonito assim da quanto eu queria, não sai, mas sai bem melhor, né? Sai bem melhor, na verdade. E eu agradeço o convite de participar disso aqui, né? E fico muito feliz por participar. E eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, né? Seja lá isso aqui um corte, seja a entrevista completa. A entrevista não, a conversa, basicamente. Fala do teu Instagram. Meu Instagram é Jefferson Silva Oficiar. Jefferson com 2 Fs, né? Oficiar. E você pode me encontrar lá no Twitter também. Jefferson Silva com N no final. Porque infelizmente os usuários Jefferson Silva estão ocupados e essas pessoas estão inativas. Infelizmente não tem acesso ao meu usuário de nome que deveria ser real. Mas você pode encontrar no Instagram. Ele vai colocar aqui na tela também, não sei, ou na descrição. Também vai ser isso, basicamente. Mas se você precisar do social media, eu estou aqui à sua disposição, né? Só marcar uma reunião comigo, me chama lá no direct que eu já adianto o teu processo, tá certo? Inclusive, se você quiser, né, tipo, mais informações sobre as redes sociais de Jefferson, no @mori.classic também a gente tem lá. A gente segue, a gente pode passar as informações, temos essa parceria faz tempo. Tem foto do Jefferson lá, dos cortes e tal que fiz nele, da barba. Então, só clicar lá, facinho, entra lá e troca ideia com ele, beleza? Então, valeu galera, Deus abençoe vocês e tamo junto. Fui!